Hoje vamos entender como a logística de alimentos está evoluindo no Brasil e o papel dos operadores frigorificados nessa cadeia. Para entender, vamos ter aqui, com muito prazer, o Patrick Pimentel, que é o CEO da Friovale. Patrick, seja bem-vindo. Obrigado, Shirley. Obrigado pela oportunidade. Falando um pouquinho sobre o mercado do frigorificado, né? O mercado mudou muito, né? Antes, o armazém ele era olhado apenas como um centro de depósito, né? O depositante depositava o produto no armazém, né? Hoje, o cliente espera muito mais que isso, né? Ele quer uma solução completa, né? O cliente busca uma velocidade, rastreabilidade, flexibilidade, integração com o sistema operacional dele. Então, a gente tem que ir investindo, né, em software, em pessoas, em conhecimento, para poder atender toda essa demanda que o setor exige, né? Lá na Friovale, nós atendemos diversos segmentos. Nós atendemos proteína, suco, food service, o agronegócio, ração animal, e cada setor tem a sua necessidade, o seu desejo e aquilo que ele precisa que seja adaptado para integrar com o sistema que ele funciona, né? E outro ponto que tem acontecido muito é a terceirização logística. Hoje os players, as grandes fábricas, os grandes players, querem terceirizar a logística para ele focar no core business dele. E aí ele acaba contratando os operadores para poder fazer esse trabalho. Tá. Hoje você está localizado numa região muito próspera do estado de São Paulo, aí no interior, né? Isso. Você diria que não temos mais diferenças entre as grandes capitais e o interior do Brasil, principalmente no estado de São Paulo? O que acontece? As grandes capitais são polos consumidores, né, muito grande, né, então acaba que tem muito volume de produto indo para lá. Por outro lado, no interior você vai ter uma cadeia muito forte de matéria-prima, né? Então a gente acaba recebendo muita matéria-prima para poder abastecer as fábricas, para então as fábricas atender os polos de consumo. Então o interior passou a ser um potencial para poder armazenar essa matéria-prima e atender as grandes demandas do polo consumidor, que é as capitais. Perfeito. Você vem realizando investimentos importantes, eficiência energética, automação. Eu sei que você está com planos de expansão física também, né? Você pode contar um pouquinho disso para nós? Sim, claro. O que acontece, né? A câmara fria consome muita energia, né? E a eficiência, ela virou sobrevivência. Se você não tiver uma eficiência energética, você vai ficar sem competitividade, porque você vai ter um custo muito alto do teu negócio. E o que a Friovale fez? Entendendo isso, né, nós trabalhamos muito na automação da sala de máquinas. Então, nós fizemos trocas de equipamentos e colocamos equipamentos com automação, porque a gente passa a ter uma tela completa que o operador senta e analisa uma tela. Não simplesmente ele vai lá na sala de máquinas e olha item por item, válvula por válvula, ele passa a ter uma visão mais macro do negócio, né? E com isso, o que a gente fez? A gente implementou um sistema com inteligência artificial que ela em tempo real vai analisando todos os dados dos compressores, da sala de máquinas, das temperaturas, pressão de óleo, e ela vai dando insights para esse operador para que ele possa atuar preventivamente em alguma coisa que possa ocorrer. E com isso a gente tem mais eficiência. Então a gente acaba olhando a vírgula da temperatura, a vírgula da pressão e todos os parâmetros do compressor com a ajuda da inteligência artificial que fica ali o tempo todo monitorando isso e trazendo uma eficiência bem grande para a nossa indústria. E quais as fontes de energia que você está utilizando? Você tem energia alternativa? Nós compramos no Mercado Livre, né, de fontes limpas, fontes verdes, e a gente está com um projeto para começar já de colocar energia solar, né? Só que aí tem um entrave da energia solar, né? Porque hoje no Brasil que você não consegue mais injetar solar no sistema, porque o sistema já está Saturado, né? Então sobra energia de dia e falta energia à noite. Então a gente tem esse entrave. O que a Friovale está fazendo? A gente está fazendo uma usina solar para atender a nossa demanda do dia. Então a demanda do dia vai ser solar e a da noite nós vamos continuar consumindo da rede. E isso a gente vai ter economia também. Ok, então durante o dia você fica livre, você não usa a energia da rede. Isso.
eu gero a minha própria energia do dia e à noite eu consumo da rede. Perfeito. Alguma outra novidade em termos de automação, de tecnologia que vocês estejam aplicando lá? A gente também está utilizando inteligência artificial para mapear processos, né? Então, aquele processo repetitivo que o colaborador tem que fazer todos os dias e que é igual, a gente está usando isso com inteligência artificial, a gente já está mapeando todos os processos e utilizando de uma forma automática. Então, desde um processo, por exemplo, das fotos que a gente tem que enviar para o cliente de como chegou o produto dele. É um procedimento que nós temos, né, da qualidade. Então, isso está sendo feito por uma inteligência artificial, que ela automaticamente busca essas imagens que o colaborador tirou e monta esse relatório automaticamente e entrega isso para o cliente. Então, não tem mais mão de obra para fazer isso. Isso é um processo que a gente já implementou e tem vários outros que a gente já mapeou e vai começar a implementar um por um com inteligência artificial. Esse é um tema bem legal também que a gente está focado. E a expansão física? Qual é o projeto de vocês? O que você está... A expansão nós estamos finalizando o orçamento para uma expansão seca, né? Porque a gente entendeu que o nosso mercado, nós somos multitemperaturas, nosso foco não é Sim. só o congelado, nós temos todas as temperaturas, a gente atende diversos clientes e o cliente quer um trabalho completo. Então, se ele tem um congelado, ele sempre vai ter um resfriado, um seco. Uhum. Então, nós atendemos o cliente como um todo e está tendo muita demanda por armazém seco, porque a gente sempre foi focado no congelado. Então, o armazém seco era um armazém menor. Então, agora está tendo muita demanda e nós vamos ampliar o nosso armazém seco para poder dar mais espaço para o cliente trabalhar. Você vai aproveitar e já oferecer tudo para o... Nós já temos o seco, só que ele está 100% ocupado e tem a necessidade de uma ampliação para atender o cliente. Perfeito. E, Patrick, quais são as dificuldades maiores desse segmento? Onde é que você... Como é operar? Olha, a imprevisibilidade jurídica é um entrave muito grande, né? Porque a energia, por exemplo, a gente está sofrendo com altas de energia o tempo inteiro, por lobby lá do governo, e aí isso a gente não consegue prever, né? Do dia para a noite a energia muda, o modelo matemático do cálculo de energia, a energia passa a ser 30% mais cara, não tem o que você fazer, então isso é um ponto ruim. Insegurança jurídica, como eu disse, também é um ponto difícil. E mão de obra, que é um tema que está em alta, que está difícil de você encontrar mão de obra. Não é só nas capitais, o interior sofre também com mão de obra capacitada, que é difícil, treinamento, turnover, e eu acho que esses são os principais desafios. Você tem algum programa para pessoas na empresa? Algum programa de formação, Sim, de capacitação? nós temos o programa de geração de líderes, né? Então a gente está sempre treinando as pessoas para formar líderes. Então é um tema que a gente atua bastante também. Patrick, eu sei que você está implantando carregadores elétricos na companhia para atender os caminhões que fazem transferência e distribuição da sua empresa para os seus clientes. E sei também que você é um entusiasta desse tipo de energia. Você pode contar um pouquinho para nós sobre isso? Qual é a tua experiência nisso e como é que funciona realmente? Legal. Eu gosto muito da mobilidade elétrica, né? Acompanho há bastante tempo. Tenho carro elétrico desde 2020, né? Desde quando não tinha carregadores para carregar o carro em lugar nenhum. E logo em seguida foi implementado isso, falando de carro pessoal, não de caminhão ainda, porque caminhão demorou um pouquinho mais para chegar no Brasil. E lá em 2020, você não tinha onde carregar. Eu tinha um carro elétrico, então eu ficava limitado, mas logo em seguida começou a aparecer os carregadores rápidos nas rodovias, né, que era gratuito, inclusive. Então, muitas vezes eu viajei para São Paulo com carro elétrico lá em 2020 e não gastava nada porque eu carregava de graça, né, nos carregadores, né. E hoje já tem bastante caminhão elétrico rodando, tem entregas do Mercado Livre que é com vans elétricas, a Amazon usa vans elétricas e tem chegado os caminhões pequenos para atender as distribuições regionais e elétricas, né? Entendendo esse movimento, a Friovale vai implementar um carregador na entrada da empresa para poder atender a demanda dos caminhões elétricos que abastecem os nossos clientes e terceiros também que podem parar lá e carregar. Essa mobilidade elétrica vindo para o mercado logístico, ela faz muito sentido, porque a economia de energia que você vai ter
é muito grande, né? Então, o caminhão ele tem que parar. Seja para carregar um pedido, ele vai ficar ali meia hora, 40 minutos parado para poder ser carregado, e nesse tempo ele carrega. Então, o caminhão, a hora que ele está na doca, você pode ter um carregador na sua doca, enquanto ele está sendo abastecido com os produtos, ele está carregando energia e já sai pronto para rodar os seus 200, 300 quilômetros, que numa distribuição é o raio que ele precisa, né? E isso é muito eficiente, você traz muita economia, porque você não depende mais do diesel, que está caro e oscila muito, né? O diesel cada hora está num preço, né? E traz eficiência e saving para o seu negócio. Ok. Então, é mais barato do que o diesel para carregar um... Sim, muito mais barato. Ainda mais você tendo uma solar, por exemplo, ou você comprando no Mercado Livre com preço mais barato, com certeza a economia é grande. Perfeito. E além de poluir menos. Além de poluir menos. Patrick, muito obrigado pela sua presença. Ficamos à disposição, felizes por ter você aqui na Tecnologística. Obrigado, Shirley. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar com vocês.